A professora, que seduziu seu aluno de 12 anos, se casou com ele e teve 2 filhas com ele. Olá, pessoal! É com muita preocupação que trago hoje um tema de extrema importância: os predadores sexuais. Em um mundo onde a segurança das nossas crianças é constantemente desafiada, é fundamental estarmos atentos aos sinais que indicam possíveis ameaças. Os predadores sexuais, muitas vezes, se escondem em papéis de confiança, como professores, líderes religiosos, ou até mesmo membros da família, o que torna a detecção desses perigos ainda mais difícil. Neste vídeo, vamos discutir como identificar comportamentos suspeitos, como conversas inapropriadas, presentes excessivos ou tentativas de isolamento, e como agir para proteger nossos filhos e comunidades. Vamos nos unir para criar um ambiente seguro e livre de abusos. Mas você precisa ajudar o canal a crescer. Em troca, eu prometo trazer histórias únicas. Por isso, segue as regras deste canal. Enquanto eu solto a vinheta, já deixa seu like e se inscreve no meu canal, lembrando sempre que o sino de notificações é serventia da casa. Mary nasceu, no dia 30 de janeiro de 1962 na cidade de Tustin, na Califórnia. Ela era filha de John Smith, um político, e Mary Smith, que era vista como uma mulher e mãe modelo. Ao todo, o casal teve 7 filhos. Mary foi apelidada carinhosamente, por sua família, quando ainda era bebê, por Mary Kay, e seu pai ainda fazia o trocadilho, a chamando de Mary Kay. O pai de Mary ingressou na carreira quando ela tinha apenas 2 anos de idade, e logo ganhou fama. Ele ocupou cargos como senador do estado da Califórnia e congressista dos Estados Unidos, chegando até mesmo a concorrer às eleições presidenciais, no ano de 1972. A família era vista como um exemplo aos olhos dos seus espectadores, que sempre viam todos sorrindo, bem vestidos e felizes. Mas a verdade é que por trás de tudo isso, havia uma família totalmente sem estrutura. A família era muito religiosa, e por conta disso, Mary acabou tendo uma educação, digamos que um pouco mais conservadora. Ela frequentou escolas desde quando começou a estudar apenas para meninas, e só no ensino médio é que Mary frequentou uma escola comum de 2 gêneros. Uma das aulas que ela tinha era de educação sexual, e a mãe dela chegou a invadir a escola para tirar ela da aula, o que foi muito desconfortável para Mary. Depois disso, os pais da garota a proibiram de frequentar essas aulas, sendo isso inclusive avisado na diretoria dentro de casa. O relacionamento dos pais e filhos era extremamente frio. Os pais não conversavam com os filhos, não abraçavam. Na verdade, era um relacionamento realmente muito distante. Para vocês terem noção, nem conversa sobre o dia a dia eles tinham, quanto mais sobre assuntos sexuais. Isso era um assunto extremamente proibido dentro de casa, e talvez por isso, Mary tenha crescido tendo uma visão totalmente deturpada sobre o que seria uma relação sexual. Mas aí as coisas começaram a ficar mais estranhas para a garota, entre seus 15 e 17 anos. Nessa época, ela passou a ser considerada uma das meninas mais bonitas da escola, o que automaticamente a tornou alvo da atenção dos garotos. Mas se engana quem pensa que a educação conservadora fez com que Mary tivesse uma personalidade retraída. Muito pelo contrário. Na verdade, Mary era bem para frente. Ela se tornou uma rebelde e fazia tudo o contrário do que seus pais imaginavam e instruíam ela a fazer. Na verdade, ela tinha uma vida sexual muito ativa. Ela literalmente trocava de namorado, como se troca de roupas. Toda semana ela acabava com um namorado novo. Isso acontecia talvez porque Mary gostava de se sentir desejada e gostava daquela fase da conquista.
Então logo depois, de um breve relacionamento, quando ela já tinha sido conquistada, ela já trocava de namorado. Porque ela queria sentir aquilo mais uma vez, e esse ciclo se repetia, o tempo todo, nos bailes e festas da escola, aqueles bailes tradicionais americanos. Mary queria ser sempre o centro das atenções, uma coisa que para a beleza dela, não era muito difícil de conseguir. Podemos observar, a partir dessas primeiras impressões, da personalidade de Mary, o que isso mesmo que muitos de vocês já devem estar pensando, estamos falando de uma narcisista. Em julho de 1982, quando foi descoberto que seu pai, o puritano e virtuoso John Smith, tinha uma vida dupla, ele tinha uma segunda esposa, que por sinal, era sua ex-aluna. Essa traição do pai trouxe uma mudança muito grande na personalidade de Mary, se tornando fria e mórbida intimamente, mas diante de todos ela sempre estava sorrindo e aparentemente feliz. No ano seguinte, em 1983, ela conheceu Steve em uma das festas da fraternidade na faculdade, um jovem muito charmoso, e logo eles iniciaram um relacionamento. Em poucos meses Mary estava grávida, e acabou sendo obrigada, por seus pais, a se casar com Steve. O rapaz trabalhava com um manipulador de bagagens aéreas para a empresa Alaska Airlines, na cidade de Anchorage, no Alasca. Mas em pouco tempo, ele foi transferido para Washington, onde Mary deu à luz ao seu segundo filho. O casal parecia realmente se dar bem em suas relações íntimas, e logo Mary e Steven já eram pais de 4 crianças, mas na verdade é que a família não tinha condições financeiras boas, e por isso, os dois trabalhavam e revezavam os horários para cuidar dos filhos. Os vizinhos que os viam como sendo uma família muito feliz, Mary estava sempre muito bem arrumada, com roupas da moda e maquiada. As crianças estavam sempre bem cuidadas e brincando, felizes na rua com seus amigos, para ajudar a família a ter uma condição financeira melhor. Mary se formou em 1989, e rapidamente, ela foi admitida em uma escola, onde teve o primeiro contato com o segundo protagonista dessa história, Vinílico Fualau. Vili nasceu em 26 de junho de 1983 e vinha de uma linhagem samoana que havia se mudado para os Estados Unidos. O pai dele era um homem que cumpria prisão desde seu nascimento e por isso ele nunca teve contato com um homem, assim também nunca tendo uma presença paterna. Em sua vida, Vili tinha mais 4 irmãos e todos eram criados pela sua mãe, só a dona Fualau, que era uma mãe solteira, mas felizmente, ela tinha a ajuda da família na educação e criação das crianças. Vili teve uma vida muito difícil, e na periferia por vezes, passando por dificuldades, o que fez com que ele tivesse uma mentalidade um pouco diferente das outras crianças, mas mesmo assim, ele era considerado um garoto de bom coração, que sempre ajudava os vizinhos e amigos, além de um excelente dom para desenhar. Vili foi aluno de Mary pela primeira vez, quando ele tinha apenas 8 anos. O garoto tinha alguns problemas de aprendizagem, mas Mary tinha tanto talento para lecionar, que ela conseguia fazer com que o menino conseguisse desenvolver e acompanhar os outros alunos, mas isso não ocorria somente com Vili, mas com todos os alunos que tinham algum problema de aprendizado, ou estavam em risco. Mary sempre estava disposta a ajudá-los. Após o fim daquele ano, eles só voltaram a se ver de novo, quando Vili estava no 6º ano, e acabou em uma das aulas da professora Mary, e a partir daqui, que a história de aliciamento e abuso, ou amor para alguns se deu início. Acontece que, embora a família de Mary parecesse perfeita, ela tinha vários problemas, sendo o primeiro e mais grave deles. Mary nunca havia de fato amado, e seu marido, ela só se casou por obrigação. E com o passar do tempo, as dificuldades que eles passavam, inclusive de não terem ao menos um tempo para ficarem juntos, já que eles trabalhavam muito, e ela trabalhava de dia, ele à noite, o pouco sentimento de carinho e admiração foi diminuindo, e eles começaram a ter mais discussões frequentes, discussões essas que geralmente pairavam em torno de questões financeiras. Eram 2 adultos e 4 crianças que precisavam se manter,
e mesmo o casal, estando trabalhando, muitos problemas financeiros eram muito frequentes, chegando ao ponto de cortarem energia elétrica na casa que eles moravam, e até mesmo deles não ter nem gasolina para ir trabalhar. Então decidiu pedir ajuda a seus pais. Eram ricos, como eu já disse anteriormente, mas acreditem, nenhum deles se propôs a ajudar a filha e seus netos. Daí conseguimos ver nitidamente que se tratava de uma família egoísta e totalmente disfuncional. Quando o Mary encontrou o Billy no 6º ano do colégio, em 1996, ela tinha 34 anos e ele apenas 12, e a princípio os dois só se relacionavam como um aluno e professora, mas Billy ainda tinha problemas de aprendizagem, e eles acabavam ficando na sala após um horário das aulas, para que Mary pudesse orientar Billy nas matérias, e foi assim que algo incomum acabou acontecendo. Para contextualizar, Billy na verdade já tinha um amor platônico pela professora desde que viu pela primeira vez, mas isso não era difícil de entender, pois era a idade em que os hormônios estavam à flor da pele, e o corpo dele começava uma fase onde os garotos começam a ter seus primeiros impulsos sexuais. Em alguns casos, os professores acabam virando alvo de sua atenção. Houve inclusive um episódio em que Mary teve que recolher uma revista de conteúdo adulto que Billy havia levado para a aula. Enquanto as mudanças ocorriam com Billy, Mary, por outro lado, estava passando por problemas no matrimônio, se sentindo sozinha, abandonada, e ela nitidamente parecia ter gostado da atenção que ela passou a receber de Billy. Para ela, era como se ela tivesse voltado no tempo e novamente estivesse vivendo aquele mesmo sentimento que ela tinha quando estava na adolescência. Ela era desejada novamente pelos garotos da escola. Os ânimos de ambos os lados ficaram aflorados, e os dois passaram a trocar bilhetinhos durante as aulas, como por exemplo, um que dizia: "Você é um bom garoto samoano, é forte, inteligente e divertido." Com o tempo, os dois começaram a passar muito tempo juntos, mesmo fora da escola. Mary literalmente deixava os filhos com alguém para que pudesse passear com Billy. Ela levava ele para passeios culturais, como museus, parques, tudo quanto é tipo de passeio que uma professora faria com um aluno, mas no fundo, com segundas intenções, porque na verdade, parecia que a professora estava procurando uma nova história de amor para preencher o vazio que ela sentia, e começou a projetar seus sonhos e desejos mais sombrios em Billy. Ela sinceramente parece que tinha saído completamente da realidade, pois estamos falando aqui de um garoto de 12 anos. Em uma de suas mensagens enviadas para Billy, ela disse o seguinte: "Todas as músicas de amor parece que foram escritas você, de Mary, para Billy." Então o garoto passou a frequentar cada vez mais a casa de Mary, a princípio para ter a companhia e se divertir com o filho mais velho da professora, que só era um ano mais velho que ele, e estudar as matérias que ele tinha dificuldade com a professora, mas logo a tensão sexual foi aparecendo e bilhetes mais eróticos começaram a surgir, e ela escreveu: "Quem disse que você pode enrolar suas pernas em mim?" Em maio de 1996, Billy finalmente investiu contra a professora e a beijou. Mas para grande surpresa, não pensa que Mary evitou, fugiu, ficou ofendida. Não, muito pelo contrário, ela retribuiu, e naquele dia, eles ficaram por várias horas, se beijando e trocando muitos carinhos íntimos. Dentro do carro, posteriormente, alguns relatos dizem que Billy era um garoto que havia amadurecido mais rápido que os outros meninos de sua idade. Isso porque ele não teve uma infância comum e teve que aprender a se virar sozinho desde muito cedo. Alguns diziam que mesmo ele tendo entre 12 e quase 13 anos, ele tinha atitude de adulto, como se a alma dele fosse uma alma antiga. Eu sinceramente, por mais que isso seja verdade, não acho que desqualifica o que a Mary fez, pois ela sabia que se tratava de um menino, aliás, de um aluno seu, apenas 12 anos. Billy começou a idolatrar Mary, passando inclusive a deixar claro seu desejo, e ela continuou a alicá-lo, dando liberdades e seduzindo até mesmo durante as aulas. Com Billy, e Mary tinha toda a atenção que ela não tinha mais com o marido Steve. E essa era a sensação
que ela aprendeu a gostar, e que ela queria, independente da idade, de seu alvo ou garoto. Inclusive chegou a escrever, em seu computador, o seguinte: "Eu vou estudar. Com a minha professora, eu vou beijá-la da cabeça aos pés." Para ele, isso fazia todo sentido, porque o desejo que ele tinha, já tinha se tornado realidade. Aos poucos, essa liberdade que Billy tinha na casa de Mary, só ocorria primeiro, porque Steven não via a maldade. Aliás, eu acho que ninguém veria, pois era apenas um garoto, com quase a mesma idade de seu filho, sem falar que Billy, geralmente ia para a casa do casal, na parte da noite, enquanto Steve estava trabalhando, e muitas vezes era enquanto as crianças estavam dormindo. Mary era tão descarada, que ela e Billy ficavam várias horas se beijando no sofá, até que um dia Billy investiu um pouco mais, para um ato sexual, e Mary consentiu, em sua própria casa, lugar onde seus filhos dormiam. Mary disse o seguinte: "Ele vai trabalhar amanhã, então é seguro." Depois que eles tiveram a primeira relação sexual, as coisas literalmente desandaram, e eles passaram a ter encontros, quase que todos os dias, fosse no carro, em algum lugar mais isolado, ou até mesmo na casa de Mary, quando Steve estava na sala com as crianças, e em nenhum momento ninguém notou o que estava acontecendo entre os dois. Ela falou: "Tudo o que eu queria era fazer amor de verdade, em muito sexo." Em 19 de junho de 1996, a polícia atendeu uma ocorrência sobre um carro que estava estacionado em um parque, em condições suspeitas. Ao fazer a abordagem, encontraram Mary e Billy dentro do carro e na parte de trás havia simplesmente uma cama improvisada. Como ele era menor de idade, a polícia ligou para a mãe de Billy, e ela disse que podia deixar o filho com Mary, porque ela era uma pessoa de confiança. Mais tarde a mãe dele afirmou que a polícia não havia contado todos os detalhes da cena que foi vista, e que ela não foi informada sobre a tal cama no fundo do carro. Se ela soubesse disso, ela teria reprovado na hora, e nunca mais teria deixado seu filho ver Mary. Mas voltando para o momento daquela cena, como não foram encontrados nada de errado no carro, ninguém foi preso e nem a escola foi notificada. Ele comentou com alguns colegas da escola sobre o que estava acontecendo, e a fofoca começou a se espalhar de que ele estava pegando a professora, mas a princípio pensavam que era uma espécie de pegadinha, e ninguém de verdade acreditava naquilo, até porque Mary era considerada uma professora exemplar, dedicada à sua profissão, que todo mundo acreditava que jamais era capaz de fazer esse tipo de coisa todas as noites. Mas a verdade é que Mary também não estava fazendo muita questão de esconder. Ela inclusive contou para suas melhores amigas que tinha conhecido um aluno, e que as coisas entre eles haviam se esquentado, e ela estava apaixonada pela primeira vez. Mas acontece que essas amigas imaginavam que se tratava de alguém entre 18 e 20 anos, mas Mary nunca contou a elas que se tratava de um menino de 12 anos. Quem ali em sã consciência imaginaria isso? Na visão de Mary, ela estava vivendo uma história de amor, com um conto de fadas, o tanto que ela não teve nem vergonha de revelar para as amigas seu caso. Parecia que ela não estava realmente tendo noção do que estava acontecendo, e estava fantasiado, ou ela se achava de fato acima da lei. Verdade é que não parecia que eles faziam muito esforço para manter de fato esse relacionamento em segredo, pois de uma forma muito orgulhosa, eles sempre compartilhavam com outras pessoas sobre o amor que eles estavam sentindo, mesmo que de forma parcial. Eles escreviam muitos bilhetes, um para o outro, e o que aconteceu foi que em meados de janeiro de 1997, quando Steve, o marido de Mary, encontrou nas gavetas cartas de amor, conteúdo totalmente erótico, que foram trocadas por Mary e Billy, foi aí a casa começou a cair. Ele chegou a ir à casa de Billy, e ao questionar para saber se era real, o menino, sem nem pestanejar, confirmou os acontecimentos, e Steve ficou possesso, mas pensou que depois de serem descoberto, as coisas iriam mudar, que Mary iria largava ele, e eles fossem abafar o caso. Assim eles teriam uma família novamente, mas não foi bem isso que aconteceu. Isso na verdade gerou muito mais brigas na família. Os filhos de Mary e Steven foram muito afetados, e todos perceberam que algo estava acontecendo,
porque as crianças pareciam estar cada vez mais tristes, até que em 5 de fevereiro de 1997 alguém finalmente tomou coragem de fazer o que tinha que ser feito. Um parente fez uma denúncia anônima à polícia local afirmando que Mary era uma predadora sexual e que havia abusado de um de seus alunos. Durante meses a delegacia de King Country foi encarregada do caso, e eles foram até a casa de Billy para conversar com ele e averiguar a denúncia, e imediatamente o garoto contou sobre o caso que eles estavam tendo. Com isso, Mary foi afastada da escola, e no dia 4 de março, ela foi presa. Essa notícia foi chocante para todos da comunidade, principalmente para quem conhecia Mary. Ninguém conseguia acreditar em como ela havia conseguido enganar a todos, e nem como ela aparentemente, tendo uma vida tão sensata, considerada uma professora exemplar e muito querida por todos os seus alunos, era capaz de ter cometido tal crime. Mas assim, gente, a termo de discussão, será que de alguma forma, o fato do pai de Mary era um homem extremamente conservador, acima da moral, ter tido um caso com uma aluna, pode de alguma forma ter mexido com a cabeça da Mary, inclusive alterando a sua percepção da realidade? Fica a pergunta para o debate aqui. Eu sinceramente não acredito, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Mas voltando para o fato que abalava a sociedade naquele momento, obviamente o caso teve uma grande repercussão na mídia, em todos os meios de comunicação dos Estados Unidos, com uma professora mulher tinha feito aquilo. Mas, meus queridos, essa não foi a maior bomba na época, que logo em seguida foi anunciada que Mary, de 35 anos, estava grávida de Billy. Na época, é isso mesmo, esse foi um grande escândalo nos Estados Unidos na época, e foi um prato cheio para todos os tabloides. David Guia, que foi o advogado de defesa de Mary, e segundo ele, compreendia a gravidade da situação. Na visão dela, era só uma história de amor entre eles, independente da diferença de idade. O amor entre eles, segundo Mary, era recíproco. Para a ex-professora, o fato dela não tê-lo forçado fisicamente a nada, então para ela, isso não se caracterizava um crime. Mas para a lei, o amor não importa quando há uma grande diferença de idade e uma das partes é um menor. Os produtores acusaram Mary Kay, um crime considerado muito grave, mas durante todo o julgamento, ela pode responder em liberdade, devido ao fato dela estar grávida e de não ser considerada um risco para a sociedade. O julgamento claramente foi alvo da mídia internacional, principalmente pelo fato dela aparecer no tribunal com uma barriga enorme de grávida. Ela se declarou culpada das acusações, mas a sentença foi proferida somente após o nascimento da criança. Andrew Fallow, filha de Mary e Billy, nasceu em 29 de maio de 1997. Sua custódia foi dada para sua avó, a mãe de Billy, para que ela cuidasse e criasse a menina. O Estado tentou condenar Mary a 7 anos e meio, mas a pena foi reduzida após ela apresentar estar arrependida em seus atos, e também ser comprovado por um avaliador psiquiátrico que, na mente de Mary, ela não entendia o que de fato estava errado nessa história. Também foi comprovado que ela havia sido abusada sexualmente quando ela tinha apenas 7 anos de idade por um parente próximo, que ela nunca teve apoio dos pais e nunca entendeu que isso era errado, já que também ela não teve educação sexual. Basicamente foi feita uma justificativa de que sua criação e educação, assim como seus traumas, foram os que moldaram seu pensamento distorcido sobre a realidade de um relacionamento. Com isso, ela foi sentenciada a cumprir somente 3 meses de prisão e fazer durante 3 anos o tratamento psiquiátrico para agressores sexuais. Ela também não foi registrada como agressora sexual pelo sistema. Para grande parte da sociedade, essa sentença para muitos foi considerado um insulto, e para mim também. Agora a gente vamos fazer um joguinho aqui. Vamos considerar esse cenário de uma forma reversa, onde o abusador fosse um homem de 35 anos. Será que a pena realmente seria a mesma? Me fala nos comentários como vocês acham que isso teria acontecido. Outro termo do acordo foi Mary não poderia ter nenhum contato com o Billy e nenhum de seus filhos, assim como também nem o menor de idade
não bastando tudo que já viu ocorrido. Depois que Mary recebeu a sentença, ela teria mudado seu comportamento, pois não parecia mais que ela estava arrependida do que tinha feito, e nem que estava comprometida com o tratamento. A verdade é que parecia que ela não estava mais nem aí. Ela se atrasava em todas as consultas, e não eram atrasos pequenos, eram atrasos de cerca de 30 minutos a 1 hora. Ela não falava sobre tudo que havia perdido, àquela altura, como o marido, os filhos. A verdade, gente, é que parecia que a Mary não estava nem aí para o que ela fez. Ela aparentava não se importar, nem de ter perdido a sua família. Então, no dia 3 de fevereiro de 1998, após 2 semanas dela sair da prisão, Mary foi pega novamente dentro do carro com Billy, e isso quebrava o acordo preliminar que foi dado na sentença, que ela não poderia, nem ao menos vê-lo. Então, gente, devido a isso, a sentença inicial foi cancelada, e uma nova sentença foi proferida de 7 anos e meio de prisão. Além disso, ela ficou proibida novamente de ver Billy pelo resto da sentença, agora de sua vida. Mas se toda essa história já não fosse o suficiente, adivinhe, dentro da prisão, eles descobriram que Mary estava grávida novamente, e adivinha quem era o pai? Sim, é isso mesmo, gente. Assim que ela saiu da prisão, ela engravidou pela segunda vez dele. Vocês entendem a gravidade desse fato? A mulher simplesmente passava por cima de tudo e de todos simplesmente para satisfazer seus impetos. Os jornais mais uma vez se deleitaram com a história da professora, que aliás só piorava, o que fez com que grande parte da comunidade se levantasse contra Mary, pois claramente, se ela continuasse à solta, iria ter mais relações com Billy, mesmo sendo contra as leis. Afinal, para ela, isso tudo não passava de uma história de amor, e ela e o amor de sua vida estavam lutando contra um mundo que os perseguia. Dessa vez a gravidez progrediu dentro da prisão, e no dia 16 de outubro de 1998, nasceu a segunda filha deles, que também foi enviada para a mãe de Billy, que já estava criando a primeira filha deles. A audácia da mulher era tanta, que enquanto Mary Kay tirava leite para enviar para suas filhas, ela contrabandeava, dentro das mamadeiras, entre o bico e o lacre, recados de amor para o garoto. Ela literalmente deu um jeito de manter a comunicação com ele, mesmo sendo proibida pelo juiz de ter contato com Billy. Dentre as mensagens, algumas diziam: "Diga que você nunca mais vai parar de me amar, que vamos ficar juntos para sempre." Ao ser descoberta, Mary passou 5 meses presa dentro de uma solitária e nunca mais pode conversar com ele. Nesse período, Billy viria a largar da escola e lutou contra a depressão e o alcoolismo, pois ele havia criado uma dependência emocional de Mary e chegou até mesmo a tentar contra a própria vida. Em março de 1990, quando a comunicação entre eles foi cortada em definitivo, a família de Billy tentou processar a escola, High School Dream, e a cidade pelo sofrimento emocional que eles estavam tendo, além de alegar que eles falharam em proteger o garoto de sua abusadora. Eles queriam um valor de indenização, mas no final, a família perdeu. Mary foi liberada da prisão após o cumprimento total de sua sentença em 4 de agosto de 2004 e foi registrada como criminosa sexual no nível 2. Na época, Billy falou já tinha 21 anos e conseguiu convencer o tribunal a rever a ordem deles de nunca mais poderem se ver. Assim, Mary Kay e Billy Fallow se casaram em 20 de maio de 2005 em uma cerimônia muito chique que aconteceu na vinícola. O casal vendeu os direitos do evento para uma revista de fofoca por $1 milhão e com isso conseguiram uma estabilidade financeira. Eles compraram uma casa próximo de onde eles tinham vários dos seus encontros, já que era uma parte da cidade que tinha um valor emocional para eles, segundo os próprios, e muitos tabloides, durante todo o tempo, enfatizavam que se algo semelhante, com gêneros opostos, tivessem 2 filhos, e depois se casado, a sociedade já os teria condenado, e os juízes e promotores nunca teriam permitido eles se verem novamente. Mary e Billy viveram felizes durante um tempo, criaram suas 2 filhas, e eram vistos como uma família feliz. Infelizmente, ao que tudo indica, Mary não teria participado da vida dos seus primeiros 4 filhos,
que ela teve com Steve. Em 2007, Billy pediu a separação pela primeira vez, mas logo em seguida, ele retirou o pedido. Em 2018, ele se manifestou em um artigo, afirmando que eles não se importavam com o que os outros pensavam, que eles eram dois adultos, vivendo suas vidas. Em agosto de 2019, desde o início, mudando a sua visão inicial, e aceitando abertamente que tinha sido vítima, de que ela teria manipulado, durante todo esse tempo. Pouco tempo depois dessa declaração, em 6 de julho de 2020, Mary Kay morreu, devido a um câncer no colo retal. Ela estava em sua casa, e tinha 58 anos. Apesar da separação, ela fez as pazes com Billy antes de partir, e ele estava do seu lado, juntamente com suas filhas. E seu testamento: Mary Kay deixou a maior parte do que tinha herdado de seus pais, e conquistado ao longo da sua vida, para Billy nos meses anterior à partida. A ex-professora teve muito tempo para refletir, e disse a algumas pessoas, muito próximas a ela, que sentia remorso pelo que ela fez com ele. Apesar de já ter passado vários anos, até hoje esse caso ainda levanta dúvidas e rumores sobre as reais intenções e a gravidade dos eventos, que talvez tenham sido maquiados e amortizados pelo fato de ser mulher branca, de família prestigiada, que cometeu o crime. E sinceramente, eu posso estar errado, mas ao estudar a história dessa mulher, eu percebo que se tratava de uma narcisista que achava estar acima da lei, talvez pelos exemplos que lhe foram dados ao longo da vida pelo seu pai, mas que jamais repararam nas consequências de seus hábitos. Mary, como todo bom narcisista, era ótima em manipulação, e quem ela tivesse que manipular para satisfazer seus desejos mais profundos, ela manipulava. O grau de distúrbio dela era tão alto que ela colocava seus desejos sexuais acima, inclusive, no bem-estar dos seus primeiros filhos, aos quais ela não demonstrou remorso, perdeu em momento algum. O que ficou nítido ao analisar toda essa situação é que para Mary, o mais importante era ela se sentir desejada. Isso inclusive era muito mais importante do bem-estar de seus filhos e do menino que ela convenceu que tudo aquilo era normal, e que na verdade, eles estavam vivendo uma relação amorosa, que não era a verdade, é que era obrigação dela evitar que as coisas tivessem ido para onde foram, mexendo com um menino de 12 anos, e mais para dar, inclusive, casando com ele, pois ela manipulou de uma forma que fez com que ele acreditasse que sua professora, na verdade, era seu amor, que sinceramente a maioria das crianças cairiam nessa situação, porque é muito difícil para uma criança conseguir distinguir isso, se ela for realmente muito bem manipulada. Eu fico por aqui e deixe a sua opinião nos comentários.